Imagine-se perdido em uma floresta gelada, cercado por árvores retorcidas e um silêncio cortante. O vento sopra forte. Ao longe, você escuta um uivo, mas algo está errado. Esse som não parece ser de um lobo. E se eu te dissesse que pode ser algo muito pior? Uma criatura faminta, sedenta por carne humana. O vendigo. O vendigo é uma figura que faz parte do folclore de várias tribos indígenas da América do Norte, especialmente os ojibwas, Cree e Assiniboine. Ele é descrito como um espírito maligno que pode possuir um ser humano, transformando-o em uma aberração devoradora de carne. Essa lenda tem suas raízes nos tempos mais sombrios, quando o inverno rigoroso obrigava alguns a recorrerem ao canibalismo para sobreviver. E foi assim que nasceu o mito. Aqueles que se alimentavam de outros humanos estavam destinados a se tornarem vendigos. A aparência do vendigo varia de acordo com a região e os relatos. Algumas histórias o descrevem como uma criatura extremamente alta e esquelética, com a pele esticada sobre os ossos, olhos brilhantes e uma fome insaciável. Outras versões falam de um monstro com a cabeça de um veado em decomposição e garras afiadas. No entanto, um detalhe se repete em todas as lendas. Ele está sempre faminto, nunca saciado, nunca satisfeito. Mas o que torna o vendigo ainda mais assustador são seus poderes. Dizem que ele pode se mover incrivelmente rápido, apesar de sua aparência cadavérica. Alguns acreditam que ele tem a capacidade de controlar o clima, trazendo tempestades e escuridão para disfarçar sua presença. O mais assustador, no entanto, é a sua voz. O vendigo pode imitar sons humanos para atrair suas vítimas. Um grito de socorro na floresta pode não ser um pedido de ajuda, mas sim uma armadilha mortal. Ao longo dos séculos, inúmeras histórias e desaparecimentos misteriosos em regiões geladas foram atribuídas ao vendigo. Um dos casos mais conhecidos aconteceu no início do século XX, quando um caçador experiente desapareceu, sem deixar rastros em uma floresta canadense. Quando seus companheiros encontraram seu acampamento, tudo estava intacto, mas não havia sinais de luta. Somente pegadas que terminavam abruptamente, como se ele tivesse sido levado pelo vento, ou por algo muito mais sinistro. Mas esse não foi o único caso assustador. Em 1878, um homem chamado Swift Home, um indígena da tribo Cree, foi condenado por assassinar e devorar sua própria família durante um inverno rigoroso. Ele alegou que foi possuído pelo vendigo e que não tinha controle sobre suas ações. O caso ficou conhecido como um dos primeiros registros de psicose do vendigo na história moderna. Em outra história, um grupo de lenhadores desapareceu em uma região isolada do Canadá na década de 1920. Quando um time de resgate finalmente chegou ao acampamento deles, encontraram apenas um homem, histérico e em estado de choque. Ele dizia que um vendigo havia levado seus amigos um por um, deixando apenas ele para contar a história. Os corpos nunca foram encontrados. Na psiquiatria, existe um termo chamado psicose de vendigo. Trata-se de um estado mental em que uma pessoa desenvolve um desejo incontrolável por carne humana, mesmo quando outras formas de alimento estão disponíveis. Casos como esses foram registrados entre comunidades isoladas do Canadá, levando a críticas e investigações sobre a influência do mito na mente humana. Mas se um dia você se encontrar cara a cara com um vendigo, existe uma forma de derrotá-lo. Segundo as lendas, armas de prata podem ser eficazes. Outras histórias sugerem que queimá-lo é a única maneira de impedir sua maldição. Mas aqui está um detalhe perturbador. Mesmo que seja destruído, seu espírito não morre. Ele apenas encontra um novo hospedeiro. E o ciclo recomeça.
Alguns acreditam que o mendigo não é apenas um monstro, mas sim um aviso, uma representação dos perigos da fome, do desespero e da ganância. Ele simboliza a destruição que pode ocorrer quando alguém ultrapassa os limites da moralidade. E talvez seja por isso que essa lenda continua viva até hoje. Na cultura popular, o mendigo aparece em diversas mídias, desde livros e filmes até jogos de videogame, a série Supernatural, o jogo Until Dawn e até mesmo a história em quadrinhos da Marvel em suas próprias versões da criatura. Apesar dessas representações modernizadas, o medo essencial continua o mesmo. Algo terrível pode estar esperando na floresta, apenas observando, esperando você dar o passo errado. O mendigo é mais do que um monstro de lei. Ele representa os horrores que podem surgir da fome, do desespero e da ganância. Seria ele apenas um mito? Ou haveria algo mais, esperando na escuridão das florestas? Da próxima vez que você ouvir um chamado distante em meio às árvores, pense bem antes de responder. Pode não ser um humano chamando por ajuda. Pode ser o mendigo, esperando pacientemente por sua próxima vítima.